Olá, eu sou Eliane Contreiras, editora de nutrição da revista Boa Forma. Estou aqui para um bate-papo ao vivo com você e com a nutricionista Vanessa Leite, de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre saciedade. Isso mesmo, obrigada pelo convite. Mais uma vez estar aqui é um prazer, eu amo essa revista. É a gente que agradece você vir até aqui para conversar com a gente. E, gente, o que vocês tiverem dúvidas, mandem perguntas, que eu estou aqui, vou receber pelo Face, pode mandar pelo próprio Face que eu recebo. E a gente vai conversar sobre essa palavrinha que é tão importante no resultado da dieta. Porque, assim, a gente, por mais que a dieta seja eficiente, bem elaborada, se aquele buraquinho no estômago ali não sossegar, a gente acaba desistindo da dieta. Então, a Vanessa vai contar pra gente o que a gente pode fazer para se sentir mais saciada. Mas eu queria perguntar antes, qual que é a importância da saciedade numa dieta? Perfeito, Eli. Então, às vezes a gente esquece a questão da sensação de saciedade. Ela é muito, muito, muito importante. No passado, quando eu comecei a minha carreira, até quando eu era estagiária, nós pensávamos muito em calorias. Mas pensar em calorias emagrece, mas talvez não de maneira saudável, não de uma maneira que dê saciedade. Então, às vezes eu posso optar por um chocolate cheio de açúcar e ele não vai me alimentar e ele não vai me trazer saúde. Então é muito importante, quando a gente pensa em emagrecer, não só pensar em calorias. Isso é do passado. O que a gente usa hoje muito é como acelerar o metabolismo, que é muito importante, até um outro dia a gente pode falar sobre isso, e como sentir saciedade. Por que ativar o metabolismo, acelerar o metabolismo é bom? Porque aí aumentamos o gasto calórico. E por que a saciedade? Porque aí não sentimos tanta fome e aí fica mais fácil de ficar aderido no plano. Então é uma sensação muito importante que às vezes as pessoas esquecem, mas pode fazer toda a diferença no resultado, principalmente quando pensamos em emagrecer. Ou até na manutenção do peso também. Acho que não só pensar no emagrecimento, né? Porque se você tem fome o dia todo, você vai comer mais e aí não vai ultrapassar muito as calorias, que apesar de não ser a coisa mais importante hoje que se pensa, ainda você tem que dar um controle. Tem que pensar em calorias também. De porção. Então, a gente, você, quando você vai montar uma dieta, ou você escolhe alimentos que dão mais saciedade? Com toda certeza. Sempre uma dieta, ela é cheia de truques por trás. Ela não pensa só em calorias, ela vai pensando em queima de gordura, em preservar massa magra, aumentar a massa magra. Então, ela é cheia de truques. E como que a gente faz, então? Vamos ensinar truques agora para os nossos ouvintes. Acho que todo mundo gosta de um truquezinho na hora de fazer uma dieta. Isso mesmo. Para saciar e levar em frente. Como que a gente faz para sentir saciedade? A gente tem que trabalhar todos os sentidos. A gente tem que olhar, a gente tem que cheirar e a gente tem que mastigar um alimento. Então, vou dar um exemplo. Aquele paciente que chega na minha clínica e me diz: Vanessa, eu posso jantar um scoop de whey com água? O que é whey? É um pó de proteína. Nutricionalmente falando, um scoop de whey pode ser bem interessante quando pensamos em emagrecer. Por quê? Porque no whey tem um monte de proteína, tem praticamente zero de carboidrato e praticamente zero de gordura. Então, nutricionalmente falando, pensando em calorias, pode ser interessante. Porém, o que é whey com água? É algo líquido que eu não mastigo, então não dá saciedade. Aí se o paciente me pergunta: mas eu janto o que se eu quero emagrecer? Uma saladinha e um peixe. Só que se a pessoa fizer o peixe de qualquer jeito, a salada de qualquer jeito, ela vai comer, vai ingerir todo aquele prato, vai terminar, ela vai continuar com fome e muita fome. Agora, por exemplo, vou fazer o meu peixinho, eu cuido para fazer ele grelhadinho, bonitinho, não espedaçar, coloco num prato bonito, organizo uma salada. O visual é importante também, você já começa a comer com os olhos, é isso? Olhei um prato lindo, já começa a ficar satisfeita. Nem comecei a comer, mas eu olhei o prato lindo, já comecei a sentir a saciedade. As papilas gustativas vão sendo acionadas também. E aí uma mensagem para o cérebro. E eu estou contemplando, eu estou presente. O que acontece, né? Eu até estava agora no congresso do Arnold Conference, que é um congresso, um dos maiores de nutrição esportiva do mundo. E muitas vezes a gente falou na questão de saciedade, falamos da importância do sono e falamos também muito da importância de perceber o que a gente está fazendo. Então, muitas vezes a gente está almoçando e a gente está no WhatsApp. E no Facebook, e aí a gente não está percebendo o que a gente está comendo. Se eu pegar uma pessoa com excesso de peso e ela vier aqui: Vanessa, digamos que ela tenha obesidade ou um sobrepeso, me dá uma dieta. E eu disser para essa pessoa: eu não vou te dar dieta, só vou te dar 2 ou 3 dicas. Sempre for comer, senta, olha para a comida,
mastiga, descansa os talheres, porque as pessoas vão comendo, faça um exercício, estou comendo, descansa os talheres, solta. Porque às vezes a pessoa se preocupa mais só com o alimento, né? E não com a atitude dela, o hábito de como ela come, né? Isso aí. Então, e se ela fizer só isso, garanto, ela vai emagrecer de 5 a 10 quilos a longo prazo. Uau! Só que as pessoas não valorizam. Por quê? Porque é a longo prazo. A longo prazo. Mas veja bem, se a pessoa continuar com os mesmos hábitos, assim, continuo comendo algumas coisinhas erradas, mas tô mastigando, estou olhando, ela vai sentir saciedade mais rápido, vai acabar comendo menos e vai acabar emagrecendo. Tá. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas me dizem, mas Vanessa, eu tenho uma amiga que é muito magra e come muito rápido. Provavelmente, se essa amiga estivesse observando a comida, mastigando, ela seria mais magra ainda. Então, não desistam, façam isso. Faz isso e vai em frente. Isso. E assim, é normal sentir fome, certo? Sentir um pouquinho de fome pode ser, mas quando a gente sente muita fome, tem que tomar cuidado. A fome excessiva leva a gente a comer algo que a gente deveria em excesso ou algo que a gente nem deveria comer. Então, fome excessiva dá descontrole alimentar. Impossível, não dá. Agora, um pouquinho de fome, principalmente quando está chegando o horário da próxima refeição, pode ser interessante. Você come até com mais prazer, né? Come com mais prazer. Fome, e assim, ó, o que é emagrecer? É uma sensação fisiológica normal, né? Isso. Que a gente tem que sentir uma fominha, sim. Porque assim, o que é emagrecer? É eu fazer uma dieta restritiva ou malhar muito. São restrições. Isso gera um pouquinho de fome. Então, um pouquinho de fome, ok, é saudável, muita fome, não. E aí também vale colocar pensando muito em saúde. Quem são as pessoas que mais vivem? São as pessoas que são magras e são as pessoas que têm massa muscular, mais massa muscular. Se a gente for conversar com as pessoas, a gente vai ver que essas pessoas magras e com mais músculo, elas sentem um pouquinho de fome, principalmente quando está quase chegando o horário da próxima refeição. Da próxima refeição. Mas muita fome, nem pensar. Porque você vai comer de forma exagerada. Isso, exatamente. Tá. E o que comer, então, na hora da fome? Então, assim, a gente pode comer várias coisas e é interessante que a gente trabalhe hoje aqui a diferença da saciedade imediata para da saciedade prolongada. O que é saciedade imediata? É quando eu pego um alimento, um nutriente, como, fico satisfeita na hora, mas assim que ele é digerido, ele me gera fome. Já a saciedade... Dá um exemplo de um alimento. O que é? Você fala em nutriente, mas para a gente leigo, acho que é importante... Um hambúrguer, por exemplo. Ele dá uma saciedade imediata, mas daqui a pouco ele gera fome. Uma fruta dá uma saciedade imediata, mas daqui a pouco gera fome. Olha só, eu não estou falando para não comer fruta, mas eu estou querendo que a gente comece a se perceber, se entender e ver o que os alimentos nos provocam, tá? E aí existe a saciedade prolongada, que é o seguinte, é aquele alimento, é aquele nutriente que a gente come, nós podemos até não ficar muito satisfeitos na hora que a gente come, mas assim que ele digere, ele dá saciedade. Então, quando a gente pensa em emagrecer, manter o peso, qual é a saciedade mais importante? Claro, é importante trabalhar as duas, mas a mais importante para não sentir aquela fome excessiva é a saciedade prolongada. Prolongada. Tá. E tem alguns alimentos que têm esse poder, essa capacidade de dar uma... Isso, eu vou fazer um resuminho assim, que é bem interessante. A fome demore mais para voltar. Que aí, assim, vocês vão entender bem, tá? Por exemplo, saciedade imediata. O nutriente que mais dá saciedade imediata é o carboidrato. A fruta, o pão, o arroz. O segundo nutriente que dá uma saciedade imediata é a gordura, nozes, castanhas. E o terceiro é a proteína. E já pensando na saciedade prolongada, que é aquela mais importante, o nutriente que mais dá saciedade prolongada é a proteína. A proteína. Depois é a gordura e depois é o carboidrato. Então, por exemplo, estou morrendo de fome. Tem aqui na minha frente uma banana, tem aqui umas nozes e tem aqui um pouquinho de frango desfiado. Se eu perguntar, vou perguntar pra ti. Se tu tá com fome, tem essas três opções aqui na tua frente. Qual que tu escolheria? Sem pensar, não vou pensar em saciedade. Não, se for, dependendo da hora, eu vou na fruta, né? Porque se for no meio da tarde, frango desfiado, eu acho que já vai ser estranho. Mas eu sei que dá uma saciedade maior. Isso mesmo, tá? A Eli respondeu a banana. Eu também respondo a banana. E o mundo costuma responder a banana. Por quê? Porque dentre os três alimentos, o que dá saciedade mais rápido é a banana. Porque a digestão é mais rápida. Mas o que mais vai alimentar é o frango. O segundo que mais vai alimentar são as nozes e o terceiro a banana. Mas voltando, eu não estou querendo dizer para vocês não comerem a banana, mas vocês têm que se perceber. Então, por exemplo, quando eu estou com muita fome, é interessante eu pegar um alimento de saciedade imediata e mais um alimento de saciedade prolongada. Exemplo, peguei uma banana e um iogurte. Uma banana e um whey protein, um pão e um frango, uma batata doce e um frango. Então eu trabalho
As duas. A imediata. O iogurte é um alimento perfeito. Porque dentro do iogurte eu tenho ali proteína, eu tenho carboidrato, eu tenho gordura. Então eu consigo ter a saciedade imediata e prolongada. Só que muitas vezes, principalmente as pessoas que têm obesidade, sobrepeso, elas não se percebem. Elas comem e muitas vezes eu pergunto para elas, esse alimento te deu saciedade? Não, mas elas não estão se percebendo. Quando a gente se percebe, quando a gente quer emagrecer, a gente tem que se perceber, a gente tem que se conhecer e tem que entender, ó, qual é a diferença desse alimento? Qual é a diferença do outro? Um exemplo assim também que eu posso dar aqui. Se eu for hoje almoçar, ou amanhã, enfim, vou almoçar num rodízio de massas, muitas massas. Eu saio dizendo desse restaurante, tô cheia, não gostei, né? Um prato. Exagerei. Nhoque já não vai quero te mais, dar sabe? saciedade. É a saciedade imediata. Isso. Só que passa um tempo, eu tô louca pra comer mais massa. Passa um tempo, eu tô louca pra comer um doce. Por quê? Porque o carboidrato ele tem uma digestão muito rápida, então ele gera fome. Já se ao meio-dia eu vou numa churrascaria, num rodízio de filés, eu vou comer muitas proteínas. E aí eu saio desse restaurante dizendo, não quero comer mais nada. Vou comer porque está no meu plano, a nutricionista prescreveu. Ou vou comer de gula. Por quê? Porque a proteína ela tem uma digestão lenta, então ela dá uma saciedade prolongada. Então a gente tem que se perceber, a gente tem que se conhecer. E também lá no congresso falava muito, e é uma coisa que eu pratico muito com os pacientes, a importância de fazer uma dieta com mais proteína. Para saciedade, para manter músculo, para ganho de músculo, é muito, muito importante. Mas claro, não posso pensar só na proteína, eu tenho que pensar no carboidrato, na gordura, tudo. Até porque a gente tá dando muita ênfase na proteína, mas o carboidrato é ótimo. A proteína tem esse poder todo de saciedade, mas as fibras também dão uma boa ajudada, Isso, né? exatamente. As Então, fibras que estão no brócolis, a estratégia de alface. você começar uma refeição com uma boa salada de folhas verdes continua valendo. Com certeza. Então, as folhas verdes têm muitos benefícios por trás. A questão da saciedade, a questão de vitaminas, sais minerais, fibras. E as fibras, além de elas darem essa sensação de saciedade que é maravilhosa, elas também ajudam a diminuir a absorção das gorduras e dos carboidratos que a gente come. Então, eu vou falar uma coisa louca aqui, tá? Por exemplo, vou comer um chocolate. Não deveria, porque ele tem gordura, ele tem açúcar, combina com alface americana. Vanessa, nada a ver essa combinação. Mas o alface americana, ele tem fibra. Ele vai me dar saciedade, vai fazer eu comer um pouco menos do chocolate. E ele vai ajudar a diminuir um pouco a absorção da gordura e do carboidrato presente no chocolate. Então você tem que comer chocolate com fibra. Alface americana? Uau, é novidade, gente. Agora a gente tem que preparar o paladar para essas combinações mais inusitadas. Mas assim, ó, na prática, por exemplo, a Nutri me prescreveu de manhã um pãozinho integral com franguinho desfiado. Coloca uma alface e um tomate. Vai deixar diferente, melhor já no vai trazer antioxidantes, vai dar mais saciedade e vai diminuir a absorção de gordura do frango. Mas e o chocolate com uma castanha? Também não vai diminuir um pouco o índice glicêmico? Vai dar mais saciedade. Melhor que alface, né, gente? Isso mesmo. Vanessa, tem muitas perguntas aqui. Vamos responder para as pessoas que estão aqui. Então, a Fernanda Costa, ela está perguntando o que comer na ceia para não sentir fome na hora de dormir e não engordar. Saciedade prolongada, para não sentir fome, saciedade prolongada. Então, algo com proteína, um queijinho light, um franguinho desfiado. Eu gosto muito de passar para meus pacientes um mousse de whey. Ele é fantástico. E aí, voltando também para o congresso que eu estava agora, e mostravam muitas pesquisas e diziam assim, as pessoas que mais conseguem ganhar massa muscular são as que consomem na ceia proteína. E aí, então, vai dar mais saciedade e vai ajudar também no ganho ou na preservação da massa muscular. Isso não prejudica a qualidade do sono? Se for pouquinho, não. Se for muito, sim. E também isso varia, isso é muito individual. Tem pacientes que têm uma dificuldade no sono e aí é importante colocar um carboidratinho antes de dormir. Já outros, a dificuldade não é tão grande, eu não tenho, então aí a proteína é muito bem-vinda. E o mousse de whey, posso ensinar como é que se faz? Pode. Esse mousse de whey já saiu várias vezes na Boa Forma. Sim, ele é maravilhoso. Algumas vezes. E faz sucesso, gente. Ele dá saciedade, então ele também ajuda a manter ou ganhar massa muscular. Como é que se faz? Pega um potinho bem pequenininho, mas é pequenininho mesmo. Vai colocar uma colher de sopa de whey protein, mais uma colher de sopa de... Uma colher cheiona ou uma colher rasa? Assim? Então, isso eu sempre falo assim com alguns pacientes, que eu sei que é que eles têm bastante, com bom controle alimentar, eu digo, vai pelo teu bom senso. Se estiver com muita fome, colher cheia. Se não estiver com muita fome, colher rasinha. Então, vamos vendo. Passa o dedo ali. Então, põe uma de sopa de whey, mais uma colher de sopa de leite em pó desnatado.
Quem tem intolerância à lactose pode usar um leite desnatado em pó sem lactose. E a proteína pode ser vegetal? Pode ser vegetal, mas aí vai ter um pouquinho menos proteína e vai ter um pouquinho mais de carboidrato. Tá. As proteínas vegetais, elas têm proteína, são interessantes, mas elas costumam ter um pouco mais de carboidrato. Então, tem que cuidar um pouco quando pensamos em emagrecer. Mas basta ajustar a quantidade e dá funciona. tudo certo. Isso. Legal. Então, assim, bota uma de whey, bota uma de leite, bota um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, de água, só para misturar. E já coloca no congelador por 5, 10 minutos. Está pronto. E é maravilhoso. Ah, Vanessa, Fica eu um quero. creminho, Fica um grossinho, moussezinho, um creminho moussezinho. maravilhoso. Só não pode deixar muito tempo no congelador, que aí fica muito duro. E aquela pessoa, mas Vanessa, eu não consumo leite, nem com lactose, nem sem lactose. Aí pode pegar um scoop de whey, coloca também um pouquinho de água só para formar um creminho e congelador. Maravilhoso, fantástico para dar saciedade, fantástico para preservar a massa muscular, muito bom. Viu, Fernanda? Já tem uma boa dica. Pode deixar alguns já prontos no congelador? Pode, não, é só que molhar... vai ficar duro. É. Só que aí tira então do congelador, deixa na temperatura ambiente alguns minutos para dar uma amolecidinha. E Mas já a gente faz- gosta dele duro. Eu Tá, prefiro ele mais moussezinho. A Ana Carolina Fernandes, ela está falando qual a combinação correta de alimentos para emagrecer e se sentir saciada. Então, a combinação muito importante na hora do almoço é pegar um alimento de saciedade imediata e o de prolongada, porque a gente tem o dia inteiro pela frente. E uma das coisas que vai definir se a gente vai conseguir emagrecer ou manter o peso é justamente o que a gente come na janta e na ceia, que tem que ser pouquinho, até para não prejudicar o sono. Então, no almoço, o que é saciedade imediata? Então, eu pego o arroz, ou a batata doce, ou um aipim, cozido, assado, mais uma proteína, um franguinho, um peixe, mais as fibras, mais um pouquinho de azeite de oliva. E olhem só que interessante, o segundo nutriente que mais dá saciedade prolongada é a gordura e depois o carboidrato. Então, as nozes, o azeite de oliva, ele dá mais saciedade prolongada do que uma fruta. Então você pode pôr um azeite na salada, nozes, um pouquinho de nozes. Uma linhaça também. É interessante. Tudo em porções moderadas, né, gente? Nada é exagerado, né? Porque vai Exatamente. ajudar da saciedade que a gente tem que encher o prato, a não ser que seja folhas verdes. Aí Isso você aí, pode... aí pode comer mais, mas eu sempre digo, sabe? Qualquer coisa em excesso engorda, inclusive alface. Porque se eu comer um caminhão cheio de alface, também vai engordar. Então, um equilíbrio, mas é raro, ninguém vai conseguir comer um caminhão de alface. Mas tudo é um equilíbrio. E, gente, tomem muita água. A água faz... O que faz milagre na nossa vida? Dormir bem. Outra coisa, aquela pessoa que não dorme bem acorda com fome e sem saciedade. Então, dormir bem e tomar água. Às vezes parece bobagem, já sei, mas coloque em prática isso. Se colocar em prática, eu tenho certeza que Vai dar menos certo. gordura no corpo. Legal. Vai ser fantástico. A Anne Caldas, ela falou assim, eu sou muito ansiosa e fico beliscando quase o dia todo. Como posso fazer para aliviar a ansiedade? Tem algum alimento que amenize essa sensação? Tem alguns alimentos, mas eu sempre gosto muito de trabalhar com a psicologia do emagrecimento. Então eu explico muito. Uma das coisas que mais engordam é beliscar e comer na madrugada. Então o que eu falo? Lembra, quando estiver beliscando, isso é uma das coisas que mais engorda. Não posso fazer. Alimentos que diminuem a ansiedade é o carboidrato. Então, de repente, para essa pessoa que é muito ansiosa, não seria legal jantar sem carboidrato. Seria legal jantar com carboidrato para dar uma acalmada na ansiedade. O maracujá também é maravilhoso. De repente, comer um maracujá antes de dormir. Ou daqui a pouco também de tarde. Ou até na ceia, um maracujá com um pouquinho de whey, que aí combina a proteína e combina o carboidrato. Aí dá saciedade imediata e é prolongada. O maracujá, a fruta mesmo ou o Isso. chá das folhas? Pode ser a fruta ou chá. Os dois ajudam na questão do sono. E essa receitinha assim também Mas seria legal. maracujá sem açúcar, né? Sem açúcar. Sem açúcar, gente. É. Tudo sem açúcar. Ó, o açúcar, carboidrato, saciedade imediata, depois gera fome. Não. Tá? E sempre assim também. O que alimenta mais? Tudo bem, a gente já descobriu que o carboidrato ele não dá aquela saciedade prolongada, mas dá imediata. Mas o que tem a tendência a durar um pouquinho mais a saciedade é sempre o integral. Então é arroz integral, é massa integral, nada dos Por causa refinados. das fibras, né? Isso, tudo que é refinado devia ser muito rápida, gera muita fome e não vai estar trazendo aqueles nutrientes que a gente precisa. A gente está sempre, vou emagrecer, vou manter o peso, vou ganhar músculo, mas sempre a saúde em primeiro lugar. Depois a estética. A Daniela Del Carlo, ela está perguntando assim, afinal, se às vezes eu não sinto fome entre o almoço e o jantar, eu preciso comer algo assim mesmo, como lanche intermediário? Acho interessante. Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa com ela, claro, achando, eu teria que conhecer.
Mas provavelmente se ela fizer um lanchinho, mesmo que ela não tenha muita fome da tarde, ela vai conseguir comer menos no jantar, comer menos na ceia. Ela teria que testar, mas eu acho interessante. Eu acho que o problema é chegar na refeição com aquela fome enorme, e aí você quer já encher o prato, né? Fazer aquele pratão. Eu pelo menos sou assim. Então, assim e mesmo... muito tempo sem comer pode gerar fome, pode diminuir o metabolismo. E que aí, diminuindo o metabolismo, diminuindo o gasto calórico, fica mais difícil de preservar o peso ou conseguir emagrecer. Então, eu não indicaria. Legal. Mas seria interessante conhecer, testar, ver o diário alimentar, uma coisa também que eu adoro, eu indico para todos os meus pacientes, é escrever tudo que come. Porque aí a gente está tendo mais consciência do que a gente faz, a gente está se conhecendo mais. E aquelas pessoas que me dizem, mas eu não gosto de escrever, aí eu oferto também para escrever no computador. Ah, não, você mas pode também... fotografar também, né? Exato. Essa põe dica um álbum, faz um álbuzinho com as fotos e acho fotografa que fica tudo, legal. ó, meu café da manhã, do meu dia. lanchinho. E também é importante, às vezes, fotografar o que a gente bebe. Porque às vezes as pessoas pensam, a água de coco é livre na minha dieta, então eu não vou fotografar, não vou escrever. A água de coco é saudável, tem várias vitaminas, mas tem calorias. Então, não bebeu, contabiliza. Se conscientiza. Até água de coco, né? E a bolachinha do café também, né? Também. Vamos esquecer. A Érica Sobrinho, ela tá falando, não sentir saciedade é um problema endócrino? Não sentir saciedade, se é um problema endócrino, como assim? Explica um pouquinho melhor essa pergunta. Eu acho que é aquela fome sem fim, né? Não sentir saciedade. Quando não sentir saciedade... é que ela não sente nada de saciedade. Sem fio. Talvez a fome oculta, a falta de nutrientes. Ou talvez de percepção também, às vezes. Às vezes a pessoa fala, mas eu não fico satisfeita, eu comi por fome. Às vezes tem uma ansiedade misturada aí, que às vezes a pessoa confunde fome com sabe? Emoções misturadas. Ansiedade, ali, então tem que ver. Então, essa pessoa seria muito interessante fazer o diário e mostrar para um profissional que entenda, para ver se tem todos os nutrientes, mas trabalhando isso, entendendo, vai sentir mais saciedade. Até fácil o teste. E trabalhar muito com a nutrição comportamental, né? E fazer, respirar fundo antes de comer. Descansar os talheres, e ser bem presente, player na hora da comida. Porque é verdade, as pessoas almoçam, jantam, fazem lanche com WhatsApp. E WhatsApp, WhatsAppando que a gente fala. E aí isso não tem como sentir saciedade. Desvia muito a atenção mesmo, né? Assim, e aí você acaba não sentindo o sabor do alimento. E aí não vai alimentar mesmo. E uma outra dica super importante. Alguns pacientes me dizem, Vanessa, eu aprendi a lista de substituição e eu percebi que na hora do meu almoço eu posso fazer um sanduíche. Então eu vou colocar 2 fatias de pão integral, vou colocar uma lata de atum. O que a Vanessa acha disso? Acho ruim. Por quê? Quando eu almoço um sanduíche, o que eu estou olhando? Um lanche. Eu não estou olhando um almoço. E aí vem a carência, vem a vontade, vem a fome. E outra, carência de nutrientes dá muita fome, não dá? É normal a gente falar assim, hoje nem almocei, comi um lanche só. E na verdade você comeu, sim. Não, mas você comeu, você tá, né? Você ingeriu ali. Uma coisa que não alimentou. E faltou, de fato, aquele almoço que alimenta. Psicologicamente faltou lá o prato montado, comer com talher. E essa pessoa, às vezes, que almoça... eu comi um lanche, é justamente a pessoa que não vai ficar satisfeita e vai ficar beliscando. E aí tem que lembrar, quando tiver sempre a beliscar, lembra, uma das coisas que mais engorda é beliscar. Tá, então assim, você acha importante comer fracionado. Muito. E a Lúcia Freitas, ela está aqui perguntando, então, o que você acha do jejum intermitente? Então, é bem interessante, porque também, voltando no congresso, que eu fiquei 4 dias agora intensamente de congresso, desde as 9 da manhã até as 10 da noite. Ano passado, quando terminou o congresso, e tem vários pesquisadores, inclusive internacionais, que têm laboratório, se tinham uma opinião sobre o jejum. Agora passou um ano e a opinião mudou um pouco. As pessoas estão mais otimistas, vendo mais resultados na questão do jejum. Porém, independente se é um resultado bom, não é, tem que procurar um profissional. Porque jejum mal feito, peguei esse jejum da internet, pode dar até morte. Então, se quiser fazer jejum, tem que pegar um profissional para ver se a pessoa tem perfil para isso. Mas uma coisa é fato, aquela pessoa que quer ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo, ela não deve fazer jejum. Não deve fazer. Agora, aquela pessoa que ela quer só emagrecer e preservar a massa, ou até não tem importância se ela perder um pouco, talvez ela possa fazer o jejum. Mas, por exemplo, Vanessa, eu me conheço.
me percebo, eu sei que eu não posso ficar muito tempo sem comer, porque aí me gera muita fome. Então o meu perfil não funciona. Já, por exemplo, o meu marido, eu sei que ele consegue ficar, infelizmente, várias horas sem comer. Os homens sempre conseguem mais. Sabe, ele fica trabalhando e esquece. E daqui a pouco dá dor de cabeça. Então, dá dor de cabeça. Eu não posso complica. fazer, já fiz a tentativa, mas sinto dor de cabeça, um pouco de fraqueza, então eu acho que cada um cada um, né? E às vezes vale a pena testar. Mas para testar tem que ter ali o profissional cuidando, avaliando, para ser um teste real e saudável. Agora, assim, a fome não é um bicho-papão, né? Não, não é. Porque tem pessoas que, assim, não conseguem sentir fome, né? Nossa, mas aí, às vezes eu explico assim, ai, que absurdo sentir um pouco de fome. Então tá, qual é o teu objetivo? Se o teu objetivo é manter o peso, tudo bem, é possível não sentir fome e ficar no equilíbrio. Agora, aquela pessoa que emagrecer um pouquinho de fome, tem que sentir, um pouquinho. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica que é bem interessante. Quero emagrecer. Trabalhe a apresentação. Sentem para comer. Mastiguem. E sempre saiam da mesa querendo mais. Dizendo, eu comeria mais arroz. Eu comeria mais frango. E sem aquela sensação de peso, né? Isso. Jamais. Peso é engordar. Por quê? Porque a saciedade demora de 10, 15 a 20 minutos para vir. Se a pessoa sai de um almoço toda satisfeita, ela está mantendo o peso. Se ela sair da mesa, eu acho que exagerei, está um pouquinho pesada, ela está engordando. Ela tem que sair querendo mais. Porque a saciedade, então, demora de 10, 15 a 20 minutos para vir. E quando estiver dando 2h30, 3, a barriga já tem que estar roncando um pouquinho, bem pouquinho. E não é para ficar triste, ansiosa, desesperado quando ronca um pouquinho. Esse ronquinho é sinal de queima de gordura. Não precisa sair correndo atrás de comida, né? Só que às vezes as pessoas, elas não toleram mesmo. Sentiu aquela roncou, aí elas vão pegar uma fruta, um pastel, alguma coisa errada. Que vier pela frente. Espera a próxima refeição chegar. Não estou propondo não coma nada, eu estou propondo seguir o plano do nutricionista. Claro, eu digo para alguns pacientes, se realmente estiver com fome, estiver se percebendo, ok, vamos colocar algo que funcione, que te dê uma saciedade. Um ovo, um frango. Agora, aquela história que nenhum paciente me convence, eu estava com fome, e aí eu comi um brigadeiro, e aí eu comi um picolé. Não. Não, aí não é fome, é vontade de comer alguma coisa, né? E as pessoas às vezes qual é essa confundem. diferença, assim, de fome física, dessa vontade de comer, ou essa fome... Não é nem a fome psicológica, é a vontade de comer. Isso. Para descobrir isso também tem um truque maravilhoso, que eu uso inclusive comigo. Está na hora de eu comer. E eu vou comer o brigadeiro, porque eu estou com fome. Para e pensa. Sempre pensar antes de comer. Eu comeria agora arroz e feijão? Não. Eu comeria agora uma fruta? Não. Só serve esse alimento? Sim. É a fome emocional, é a gula. Não é fome de verdade. Se a gente só deseja um alimento, não serve outros, é gula. E aí é melhor comer um pedacinho desse para satisfazer essa vontade? É melhor não... A não ser que está na hora de comer, tem que comer a coisa certa. Sim, mas assim, aquele brigadeirinho que de vez em quando aparece, que dá aquela vontade, é melhor você comer um pedacinho daquele brigadeiro, um brigadeirinho pequeno, ou passar batido, desviar sua atenção para outra coisa? Depende muito da estratégia que a pessoa está usando com o seu nutricionista. E também depende muito do dia. Por exemplo, a gente tem que se questionar. Hoje eu estou me sentindo bem, estou me sentindo equilibrada, e eu sei que se eu comer um pedaço de brigadeiro, tudo bem, eu consigo não comer mais. Então hoje eu estou podendo. Amanhã, não sei como é que eu vou estar amanhã. Aí cheguei no dia de amanhã. Ai, hoje eu estou mais ansiosa. Eu sei que se eu comer um pedacinho de brigadeiro, eu vou querer comer vários. Então hoje é o dia que eu não devo comer. Então assim, isso é muito individual e é muito do dia. A gente nunca sabe como é que a gente vai estar amanhã. Se é ansiosa, triste, mais gulosa. Então se perceba. Então, antes de comer, pense. Estou muito gulosa? Então não devo. E assim, a vontade de comer doce dá e passa. Comendo ou não. Então também pense, quanto mais doce a gente come, mais vontade a gente tem. A gente sempre dá aquela vontade de comer o segundo, o terceiro. Então a gente é bom maneirar um pouquinho. Gente, o nosso tempo está acabando. A gente poderia falar muito mais. Passou muito rápido. E nossa conversa foram 30 minutos aqui de muita informação. Então, gente, assim, saciedade é importante na hora de pensar na dieta. Então, assim, se você vai escolher uma dieta, escolha dietas que tenham proteínas, que tenham fibras. Façam essas combinações. A Eli entendeu tudo. Ela se percebe, por isso que ela é magra, linda, saudável. E é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar no Face.
A Vanessa pode responder. Com toda certeza. Depois. Vou adorar. Então é isso. Vanessa, obrigada mais uma vez por você aqui. E até a próxima, gente. Obrigada pela participação. Beijo.